Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site maisorquídeas.com. O vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma planta que tem vendido muito nesses últimos tempos lá no site, que é o Dendrobium nobile, conhecida popularmente como olho de boneca. Tá? Ela tem esse nome popular porque a variedade mais popular ela é rosa, com um miolinho escuro, e nesse miolinho escuro ela tem um contorninho branco, então popularmente acredita-se parecer um olho de boneca. Existem várias cores, vários cruzamentos que vão originando outras cores, mas no geral o cultivo do Dendrobium variedade nobile é sempre ali muito parecido, independente de qual variedade seja, tá? Eu trouxe algumas mudas para mostrar para vocês, e no decorrer do vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre adubação, sobre obtenção de mudas, sobre iluminação, substrato, vaso, clima ideal, tudo o que você precisa saber para poder levar suas plantas aí a uma floração maravilhosa. É importante ressaltar que é legal a gente sempre conhecer um pouquinho antes da gente até comprar a planta. Assim como tudo na vida, você não compra o carro primeiro e depois vai aprender a dirigir. No geral não, né? Até alguém deve fazer. Mas no geral você precisa aprender a dirigir, saber pelo menos um pouco para você ir para o carro e sair dirigindo, tá? Com as orquídeas não é diferente. E muita gente que às vezes acaba se decepcionando e não sabendo levar, deixando as plantas morrer, porque acaba invertendo a ordem natural, que ela quer comprar a planta primeiro para depois ir tentando fazer sem conhecer, tá? Então vamos lá. Eu trouxe aqui uma caixa com 200 mudas de Dendrobium nobile de várias cores diferentes para poder falar um pouquinho sobre o cultivo dessa planta, tá? Vamos começar primeiro de tudo falando sobre o substrato, que eu acho que é a principal característica para a gente poder começar já do jeito certo. Orquídeas, em sua grande maioria, não são plantas de colocar na terra, e é o principal erro que as pessoas que estão iniciando cometem. Elas são plantas que geralmente na natureza elas vivem em árvores, então ela precisa ser plantada na madeira. Somente para exemplificar, eu tenho uma outra variedade de Dendrobium para mostrar para vocês, tá? Então ela é plantada em casquinha de madeira, tá vendo? Porque se ela for plantada na terra, ela vai apodrecer as raízes. No geral, o Dendrobium nobile, ele precisa que as suas raízes sejam umidificadas, elas recebam umidade e depois elas sequem, recebam umidade e depois sequem, como acontece na natureza. Então por isso é importante a gente não ter terra no vaso da orquídea, porque a terra ela vai manter aquilo sempre com umidade e vai acabar acontecendo o apodrecimento. Lembrando que a raiz da orquídea ela não serve só para receber umidade, ela também recebe nutrientes e ela também é responsável pela respiração da planta. Então se ela estiver ali enfiada na terra, ela não vai conseguir nem se nutrir e nem ajudar no processo de respiração, tá? Vamos falar sobre qual substrato. Então você pode usar casca de pinos, pode usar palha de arroz carbonizada, você pode usar uma série de substratos desde que você controle a umidade. Lembrando que o vaso, o substrato e a umidade são três fatores que estão ali muito ligados para o desenvolvimento da planta. Como assim, Felipe? Então vamos lá. Por exemplo, se você coloca uma planta onde você tem um vaso que retém umidade, vamos dar um exemplo aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho um vaso que retém umidade, é um vaso de plástico, você vai molhar, ele vai ficar um bom tempo ali molhado. Se eu coloco um substrato que também retém umidade, automaticamente eu vou ter que regar menos, porque se eu regar todo dia, ela vai estar sempre molhada e ela vai apodrecer. Então, se você tem o hábito de molhar bastante, ou se na sua região chove muito, é muito úmido, você precisa usar uma combinação de vaso e substrato que seja mais drenado, onde a água drene rapidamente e a planta seque rapidamente, já que tem muita chuva, tá? Então, substrato, vaso e rega estão muito ligados. Então você vai colocar um substrato em um vaso, pensando já na rega. Então você já tem que fazer esse planejamento, tá? Nessa caixa aqui, elas ainda, enquanto mudas, elas são plantadas no musgo, mas pelo fato de serem ainda um pouco mais sensíveis do que uma planta adulta. Ela, quando adulta, ela pode ser plantada direto no cachepô, direto na árvore, então ela aceita aí vários tipos de cultivos diferentes. E o importante é sempre pensar na questão da rega, tá? Adubação, gente. A gente vê na internet hoje em dia fora muitas receitas milagrosas para adubação.
A gente aqui sempre recomenda usar um adubo próprio para orquídeas. O adubo ele foi submetido a testes, então a fábrica que está te vendendo adubo, ela já testou o adubo, ela sabe qual que é a quantidade certa, sabe como aplicar, de quanto em quanto tempo aplicar. E o adubo para orquídeas é uma coisa muito barata, tá? Então você vai pagar um adubo barato, ou mesmo aquele adubo mais caro, geralmente ele é concentrado, onde você vai usar diluído e dá para usar muito tempo. Então não compensa arriscar com receitas milagrosas de adubação, tá? Então, gente, falamos sobre adubação, a questão do ambiente ideal para essa planta. Para que essa planta floresça bem, ela não pode ficar num ambiente muito quente, tá? Se ela estiver num ambiente onde é quente o ano inteiro, ela vai brotar, ela vai crescer, ela vai ficar linda e maravilhosa, mas ela vai ter um pouco de dificuldade para florescer. Então, caso você mora em um local muito quente, chegando na época de floração, você pode começar a colocar um gelinho no vaso para poder enganar a planta, entre aspas. Ela vai achar que está numa estação mais fria e isso vai ajudar a induzir a floração. Tem ainda mais dois fatores que são importantes em relação à floração, que é a iluminação e a água. Essa é uma planta onde se chegou na época de floração dela, está começando a época de floração, ou seja, lá no começo do outono, começou lá, entrou na época que é a pré-floração dela ali. Se ela estiver num ambiente escuro e com muita umidade, ela não floresce, ela vai soltar bastante broto, muitas mudas, muitos brotos, mas ela não vai florescer. Se você nessa época coloca ela num ambiente um pouco mais claro e reduz a rega, ela vai ficar um pouco mais castigada, ela fica mais sequinha, até amareladinha, porém isso induz a floração. E aliás, essa é a técnica que os produtores de Dendrobium usam para conseguir uma alta floração na época de floração deles, tá? Os fornecedores que nos fornecem, pelo menos. Então, quando vai chegando essa época, eles têm duas estufas. Eles têm uma mais escurinha, onde ela passa o ano inteiro, e tem essa que o sombrite é bem fininho, que pega bastante iluminação e menos água. Então, quando chega nessa época, eles jogam nessa outra estufa, eles na linguagem deles dá uma castigada no sol, ela fica até meio amareladinha e aí ela vem aquela floração bem forte, tá? Então isso é importante entender esses processos para que a sua planta se desenvolva bem, certo? Agora, uma característica interessante dessa planta, obtenção de mudas. Eu vou pegar uma aqui que dá para ver legal. Gente, o Dendrobium nobile, ele tem alguns segmentos, né, no bulbo. Então ele tem algumas divisórias e uns risquinhos. Vocês conseguem ver aí no vídeo, tá vendo? Esse é um dos métodos de reprodução que você consegue mais mudas de uma vez só, em larga escala, tá? Então você pega uma planta já adulta e corta ela. Olha só, aqui eu tenho até um corte aqui para vocês verem. Olha que curioso, ó. Tá vendo? Isso daqui era uma planta adulta que ela foi cortada, então ela tem esses risquinhos. A gente corta não no risquinho, mas no espaço onde não tem risquinho, tá? E mantém o risquinho ali. Olha ele aqui, tá vendo? Aqui tem um risquinho. E aí você deita ela numa bandeja com musgo, algum material um pouco mais úmido. E aí nesse risquinho, nessa segmentação que ela tem, ela vai brotar e dar origem a uma nova muda. Olha aí que curioso. Então isso é um método de propagação. A gente já fez até uma experiência num canal bem antigo já. E eles fazem muito. Você vai lá na estufa onde eles fazem a reprodução, tem bandejas e mais bandejas, tudo de orquídea picada, tá? Eles cortam lá. E aí assim eles vão fazendo as safras dos anos seguintes, tá? Então tá aí uma dica interessante. Quer ver, gente? Ó, dá até pra gente destacar ela aqui pra vocês verem, ó. Ó. Essa daqui é a planta. E esse daqui é o pedacinho que deu origem pra ela, ó. Era uma planta adulta que foi cortada. Tá vendo? Ó? Então dá pra você ver certinho como é que funciona o método de reprodução dessa planta. São plantas que é muito difícil a gente conseguir a identificação delas, porque são feitos muitos cruzamentos e existem uma grande variedade de cores muito semelhantes. Então, se o produtor não tiver um controle ali bem regrado da identificação das plantas, dificilmente a gente vai conseguir identificar depois da floração, depois da planta adulta, tá? Porque existem realmente uma infinidade de variedades. Inclusive, nós temos também as variedades tardias, né? Que eles chamam tardias, que são as que florescem mais tarde.
Então essas aqui elas florescem lá no inverno e tem algumas variedades que florescem lá em novembro, dezembro, que são as tardias, tá? Falamos sobre substrato, falamos sobre ambiente, sobre adubação, sobre vaso, sobre rega, sobre método de reprodução, vou falar um pouquinho sobre dificuldade de cultivo, tá? Essas plantas que eu estou apresentando aqui são mudas ainda. Com o cultivo adequado, a grande maioria delas vai florescer já no ano que vem. Ó, essa daqui dá para ver legal a questão das divisórias que eu estava comentando na parte anterior. Esses bulbos dela são reservas de nutriente e de umidade. Então isso faz dessa planta uma planta bem rústica. É uma planta muito indicada para quem é iniciante, porque o iniciante muitas vezes pode errar em alguma coisa, faltar água e tal, e essa planta ela não vai morrer rapidamente como alguma outra planta que seja mais sensível, que não tem essa reserva toda de nutrientes que essa planta tem. Então por isso ela é considerada uma planta muito fácil, tá? Enquanto eu fui falando no vídeo, eu fui deixando alguns exemplos de floração aí na tela, para você que é iniciante ver aí todas as possibilidades de floração que você encontra essa planta. É uma planta de crescimento rápido, isso faz com que ela seja amplamente comercializada e produzida. Normalmente uma orquídea, dependendo da orquídea, pode demorar desde a brotação ali da semente até ela chegar na idade adulta e florescer, pode ser 4, 5, 6, 7 anos para dar a primeira flor. E o Dendrobium não, é uma planta ali que com 2 aninhos ela já vai começar a querer florescer. Então isso faz com que ela seja muito produzida e automaticamente tenha o preço bem mais baixo do que outras orquídeas. Certinho, gente? Então, para quem estava na dúvida sobre a questão do cultivo do Dendrobium, tá aí. Se alguém tiver interesse em conhecer o nosso catálogo, o link vai estar aqui embaixo. É só vocês clicarem e vocês vão receber todo o catálogo da loja maisorquídeas.com. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar seu like e compartilhar com seus amigos que também gostam de orquídeas. Forte abraço e até mais!